Aleluia. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vocês estão preparados para receber a palavra do Senhor? Vocês estão preparados para obedecê-la? Amém. Glória a Deus, porque nós sabemos que a fé ela vem pelo ouvir, mas a mudança ela vem pelo praticar, né? Então, glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema poderosíssimo, que é a oração em línguas e seus benefícios. O diabo ele tem tentado, irmãos, ele tem tentado colocar seta na mente de pessoas para que elas achem que essa linguagem é estranha demais, que as pessoas achem que não está funcionando essa oração, mas que na verdade é algo poderoso e que vai causar muitos resultados. Então você tem que perseverar em oração. Durante um tempo o diabo ele quis colocar isso na minha mente. O louvor pode sentar, viu? Durante um tempo o diabo quis colocar isso na minha mente, jogou setas para que eu achasse, pode sentar também, eu libero dessa vez, para que eu achasse que não estava funcionando a oração em línguas. E eu ali orando em todo o tempo, e realmente não estava acontecendo nada. Mas o que importa é você perseverar, porque é na perseverança que nós vamos ver resultados. E eu perseverei em oração e sabe o que foi que aconteceu, irmãos? Começou a acontecer coisas. Começou a acontecer coisas grandes, revelações chegando, revelações da palavra, compreensão da palavra. Sabe que às vezes a gente lê e não entende, mas a oração em línguas vai trazer revelações dela para nós. Amém? Então nós vamos começar a falar sobre alguns benefícios que ela causa. Então a prática da oração em línguas, ela vai nos trazer edificação. E pode colocar aí em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Aleluia. Glória a Deus. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Então a Bíblia diz que aquele que ora em outras línguas se edifica. E aí o que é edificar? Edificar é levantar uma construção de acordo com uma estrutura pré-estabelecida. E aí eu tirei desse significado a palavra estrutura, que significa aquilo que dá sustentação. Então, quando nós oramos em outras línguas, nós estamos construindo uma estrutura. Nós estamos firmando uma estrutura para dar sustentação às coisas que vão chegar na nossa vida. E glória a Deus por essa oração em línguas. Então, de acordo com o que nós vamos orando, nós vamos trazendo uma estrutura de maturidade, uma estrutura de responsabilidade, porque às vezes chegam coisas na nossa vida e nós precisamos estar maduros e responsáveis para não acabar com aquela bênção, não destruir aquela bênção. E tem um exemplo bem interessante, que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver para encaixar num exemplo. Em Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 18, diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Pode ir pulando. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele partiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos.
Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, acho que é assim, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Então, aqui está contando a história do filho perdido, né? Que ele vai ao pai e quer a herança dele. Só que esse filho ele não estava preparado para receber aquela herança. Por quê? Ele pegou tudo que tinha e gastou tudo. E teve fome naquela região. E o que foi que aconteceu? Ele passou fome. Por quê? Porque ele não tinha uma estrutura de maturidade e de responsabilidade. Então, aquela bênção, aquela herança não era para aquele tempo para ele, mas ele quis. Então, todos concordam que nem tudo que a gente quer é para o tempo de agora. Às vezes, uma pessoa quer tanto um carro, deseja tanto um carro, e quando chega, começa a andar irresponsavelmente, começa a deixar o carro desmantelar, aí começa um problema atrás do outro, e quando leva para um conserto, nem compensa mais ajeitar. Por quê? Irresponsabilidade, imaturidade. Então, a oração em línguas, ela vai trazer essa estrutura de maturidade. Nós vamos amadurecer, nós vamos gerar uma responsabilidade. Amém? Glória a Deus. Outro benefício poderoso que a oração em língua nos traz é a prática da oração em línguas, viu? Intimidade com Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Glória a Deus. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Quando oramos em outras línguas, estamos falando mistérios com quem? Deus. E quando nós estamos falando mistérios com Deus, nós estamos criando uma conexão com Ele. E de acordo com o que nós vamos falando com Deus em línguas, daqui a pouco é Ele quem vai começar a falar conosco. E aí é onde entra o outro benefício, que é sensibilidade e revelação que a prática da oração em línguas nos traz. Então, quando nós oramos em outras línguas, falando com Deus, nós criamos uma intimidade com Ele. E aí nós vamos criando uma sensibilidade e depois começa a vir as revelações, porque Deus vai nos confiar, receber coisas, saber de coisas que outra pessoa talvez não tenha a maturidade de saber. Coisas sobre você, coisas sobre um familiar seu, coisas sobre um irmão seu. Às vezes vem revelações, sonhos, para quê? Para você ajudar o próximo. Mas isso Deus não confia para todos. Ele confia para aqueles que estão com maturidade, espiritualmente ativos. Amém? Amém? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18. Eu mandei esse? Acho que eu mandei. Estava tão escondidozinho. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Olha a importância que o apóstolo Paulo via na oração em línguas. Ele sabia tanto que era importante que ele dava graças a Deus, porque orava mais do que todas aquelas pessoas. Agora eu te pergunto, como é que uma pessoa vai dizer aqui na frente que ora mais em línguas do que todos vocês? Essa pessoa precisa ter uma intimidade muito grande com Deus. Essa pessoa tem que ter convicção do que está dizendo. E o apóstolo Paulo tinha essa convicção. Por quê? Porque ele falava mais em línguas do que todas aquelas pessoas. Então isso gerou sensibilidade, trouxe revelação e convicção
Naquele tempo não tinha IBGE para ele pesquisar, não era? Pesquisar, perguntar às pessoas quantas horas elas passavam orando em línguas. Então, Paulo vivia uma vida de oração. E nós precisamos nos espelhar nele. Amém? Em Atos, capítulo 19, eu acho que eu não dei esse versículo, esse texto. Atos 19, do 1 ao 2. Na NVI, viu? Eu não tinha, acho que eu não peguei não. Mas tudo vai bem. Amém, glória a Deus. Povo animado é esse. E lhes perguntou. É versículo 1 e 2. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Você vê aqui que o apóstolo Paulo, quando encontrou aqueles irmãos, aqueles cristãos, pelo que a Bíblia está nos mostrando, a primeira pergunta que ele fez foi: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Porque o apóstolo Paulo, ele tinha interesse daquelas pessoas receberem o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, para elas passarem a orar em línguas, porque ele sabia que a oração em línguas fortalecia, a oração em línguas trazia revelação da palavra, uma compreensão melhor. Então o apóstolo Paulo, ele queria que as pessoas fossem batizadas para praticar essa oração e receber coisas, viver coisas que a oração em línguas nos traz. Amém? Glória a Deus. Outro benefício que a oração em línguas nos traz é antecipações. Glória a Deus. A oração em línguas é um acelerador de bênçãos. Às vezes nós pensamos em algo que poderia vir daqui a 5, 10 anos, que poderia acontecer em anos, mas a prática da oração em línguas, quando nós praticamos, nós trazemos para dias. Coisas que só na sua mente, porque é assim, tem coisas tão grandes que Deus tem para a nossa vida que não cabe na nossa mente. E é por isso que nós precisamos orar em línguas, porque quando estamos orando em línguas, nós estamos orando mistérios, nós estamos orando à vontade de Deus. O nosso racional vai orar por coisas pequenas, que cabem na nossa mente. Mas nós não imaginamos o quanto Deus tem de coisas grandes para nós. Coisas infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos em português. Essa oração é tão perfeita, irmãos, que às vezes nós oramos em português por uma pessoa, mas oramos uma oração egoísta. Oramos uma oração, Pai, abençoa aquela pessoa. Simples, assim. Pai, e às vezes você ora nem quer orar por uma pessoa que te machuca, que te ofendeu, uma pessoa que fez algum mal para você, você não quer nem orar. Mas a Bíblia diz, né? Orai pelos o quê? Orai pelos que vos perseguem. Não, David, é ao contrário. Mas a Bíblia diz que é para nós orar pelos nossos inimigos. Né? Orai pelos nossos inimigos. Né? Então, nós precisamos orar por pessoas. Mas, orando em português, nós podemos orar aquela oração egoísta. Mas, orando em línguas, nós podemos orar coisas que nós não estamos entendendo. Nós podemos orar por coisas tão grandes que no nosso natural, orando em português, nós não orávamos. E pode ser uma oração de Pai, em nome de Jesus, abençoar aquela pessoa, prospera ela, que a empresa dela cresça, que ela mude de um emprego melhor, que o salário dela aumente, que essa pessoa seja um grande ministro, uma grande ministra da tua palavra, mais do que eu, né? Aí, em português, talvez você não ore uma oração dessa. Por isso que a oração em línguas, ela é perfeita. Porque nós estamos orando à vontade de Deus. Amém? Amém?
A oração em línguas nos coloca em um lugar preferencial. Eu acredito que todo mundo aqui já foi em uma fila de banco, né, de alguma coisa, e passou tempo lá naquela fila, e de repente passam algumas pessoas na sua frente. E elas resolvem as coisas e vão embora. Aquelas pessoas que estão na fila, elas vão resolver as coisas também? Vão, mas vai demorar. Vai demorar um pouco mais. Trazendo para a oração em línguas, quando nós oramos em línguas, que nos leva para um lugar preferencial, nós estamos antecipando coisas, nós estamos trazendo coisas mais rápido e resolvendo coisas mais rápido. É um lugar preferencial. Então as coisas acontecem mais rápido. Mas e a oração em português não funciona, não? Funciona. Mas é como aquela fila. Vão resolver o problema? Vão, mas vai demorar. A oração em português resolve coisas? Resolve. Mas pode demorar um pouco. Mas como essa oração é uma oração perfeita, nós oramos coisas que nós nem oraríamos em português. Amém. A oração em línguas também nos traz livramentos. Eu acredito que pessoas já vivenciaram experiências aqui através da oração em línguas e receberam livramentos. Eu recebi um livramento uma vez, eu, Tiago e minha mãe, a gente foi fazer uma viagem. Foi eu, Tiago, minha mãe e o motorista. E quando eu cheguei na porta desse carro, veio uma inclinação para mim orar em outras línguas. E mesma coisa veio para Tiago, só que a gente não falou um para o outro. A gente seguiu viagem e chegou em determinado local, a gente orando em outras línguas, com aquela inclinação forte. Chegou em determinado local, uma curva. E eu não sei o que tinha, tinha alguma coisa escorregando, se tinha terra. E sei, era o Satanás que tinha preparado uma armadilha para nós. Mas como nós obedecemos à oração em línguas, Deus nos livrou de um acidente. O carro, minha mãe disse que ele chegou a virar as duas rodas. Eu não me lembro, mas porque o susto foi tão grande que a gente parou assim, ele deu uma freada grande, ainda rodou o carro um pouco, caiu umas coisas. E na hora, eu vi no mundo espiritual, como 2 anjos segurando o carro para não capotar. Não era 3 anjos, não era 4, não era 1, era 2 anjos segurando aquele carro para ele não capotar. E depois desse susto, né, a gente seguiu viagem e o Espírito Santo trouxe à memória que isso ali foi um livramento, porque a gente obedeceu àquela inclinação. E aí a gente continuou a viagem, chegou mais na frente, o pneu, a gente continuou orando, né? O pneu estoura. Naturalmente, um pneu estourar é normal? Não, né? E se fosse normal, eu sei que Deus nos deu um livramento muito grande, porque estourou o pneu também, eu não sei o que teria acontecido, porque a gente estava no meio do nada, de madrugada. Então, parar ali, de madrugada, poderia acontecer um assalto, poderia acontecer um acidente de novo. De novo não, né? Um acidente, ali, alguém batendo. Né? O motorista não estava indo muito rápido, mas também não estava indo devagar. Né? Poderia ter acontecido alguma coisa, enfim. Deus nos livrou, mais uma vez. Por quê? Se a gente não tivesse orado em línguas, eu acredito que tinha acontecido alguma coisa grave. É por isso que quando vier esse desejo de orar em línguas, ore em línguas. Ore, obedeça. Às vezes é só um desejo e você acha, não, depois eu oro. E se for um livramento que Deus estiver te dando, ou dando à tua família, ou dando a alguma pessoa perto de você. Por isso que nós temos que obedecer aos comandos, obedecer às inclinações. Amém? Outra coisa poderosa que eu aprendi,
que uma vez o pastor Roberto falou, né, ele falando aqui sobre oração em línguas, ele disse para pedir ajuda ao Espírito Santo para orar por algo específico. E depois que eu aprendi isso, irmãos, eu não largo. Eu toda hora, o Espírito Santo me ajuda a orar por isso, me ajuda a orar por isso, me ajuda a orar por aquilo específico. E uma vez eu precisei ir para um lugar e lá exigia o cartão de vacina, cartão de vacinação. E eu não tinha. E o que é que acontece? Pessoas quando iam lá, eles exigiam essa vacina. Exigiam a todos. E como era algo de extrema necessidade, eu tinha que entrar naquele lugar sem essa vacina. Sem esse cartão de vacina. E era algo bem necessidade mesmo. E eu disse assim, Espírito Santo, me ajuda a orar por essa situação, porque eu preciso entrar lá dentro. E eu indo no caminho, orando em línguas, né, que eu pedi ajuda ao próprio Espírito Santo, que ora, libera as línguas, né, para nós liberarmos através da nossa boca. E orando lá, eu creio que eu vou entrar lá sobrenaturalmente. Eu creio que eu vou entrar lá sobrenaturalmente. Espírito Santo, me ajuda. E orando em línguas, quando chegou nesse local, a primeira coisa que o homem fez foi pedir esse cartão. Ele pediu esse cartão e eu fui procurar, né? Continua. Cheguei nesse local, a primeira coisa que eles pediram foi o cartão de vacinação. E eu, né, na hora, meu Deus, Senhor, me ajuda. E eu fui procurar esse cartão na minha bolsa, demorei um pouquinho, e quando eu estava procurando esse cartão, aí o segurança, o porteiro lá disse, não, precisa não. Você entendeu? Que um lugar onde era obrigatório entrar com o cartão de vacina, e eu entrei, que na verdade, quando eu estava procurando, esse homem falou, precisa não, deixa. Na hora eu me arrepiei, eu estava com máscara, né? Eu me deu vontade de gritar, de rir assim, de um jeito, que eu tive que me controlar, né? Aí, para acabar de completar, olha só o que a oração em línguas preparou, porque se eu fosse orar, eu não tinha orado aquilo, a situação toda que aconteceu. E aí, eu fiquei lá, né, aguardando meu irmão vir, e fiquei lá, na minha, esperando. E, de repente, tinha 2 porteiros, e eles começaram a conversar. Eles conversando, aí começaram a falar sobre céu e inferno. Aí eu, Aí, de repente, eles me perguntaram se eu acreditava no céu e no inferno. Eu disse, se eu acreditava no céu e no inferno, essas coisas assim. Eu digo, acredito sim. Aí fiquei calada. Aí eu digo, Senhor, eu estou entendendo. Aí meu irmão foi lá dentro e ele demorou a vir. E eu digo, meu Deus, Bruno demorando, daqui a pouco esse homem vai me pedir o cartão. E eu aqui ainda. Aí, o que acontece? Ai, desfoquei agora. Fui lá para antes, desfoquei. Aí eles falando lá, conversando sobre o céu e o inferno. Aí eu disse assim, Senhor, eu estou entendendo agora. O motivo de Bruno estar demorando a voltar. E aí eles continuaram conversando. E eu digo, meu Deus, como é que eu vou entrar nessa conversa? Eu tenho que entrar, porque estava uma ousadia para me falar alguma coisa. Mas eu digo, Senhor, eu não sei iniciar. O Senhor tem que me ajudar. E aí eles me fizeram outra pergunta, o outro. Me fizeram outra pergunta do mesmo jeito. E aí foi onde eu entrei. Aí eu entrei, com ousadia. Meu irmão, se fosse eu, dependendo de mim, eu não tinha feito isso nunca na minha vida. Na porta de um estabelecimento, falando para 2, acho que é porteiro mesmo, é segurança, sei lá. Falando coisas que eu falei, de mim mesmo, eu não tinha feito nada, não. Mas eu comecei a falar, olha,
Ai, foi tanta coisa. Se você quer ter uma... Porque esse rapaz, ele falou assim, que eu queria ter experiências com o Senhor. Queria ter experiência, porque as pessoas falavam de experiência, mas ele nunca tinha provado disso. Aí eu falei, olha, tem coisas que você só prova quando você recebe Jesus e o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. E fui conversando, menina, não parecia eu não, mas eu fui, porque eu tinha o Espírito Santo e ele traz ousadia. E o importante é dar o primeiro passo. Depois que der o primeiro passo, o Espírito Santo vai no embalo. Ele nos inspira. E aí no final eu falei, se você quiser aceitar Jesus, confessar Jesus como seu Senhor, a gente ora por você aqui agora. Pronto, chegou, até me ajudou lá. E se quiser, nós ora por você aqui agora. Aí eu fiquei dizendo, não acredito que eu disse isso não, meu Deus do céu, se ele quiser, o que é que eu faço? Aí a sorte que Bruno estava lá, que eu digo, não, Bruno vai me ajudar, ele quem vai orar, é homem, pronto. E aí o que é que acontece? Eles, não, assim, vamos com calma, né? Vamos com calma. Aí eu disse, pronto, então assim, se você começa a fazer visita nas igrejas, e se de repente você quiser ir na nossa, que se chama Verbo da Vida, você vai, visita, se você se identificar, fique e continue indo. Porque quem sabe você não vive experiências lá. Irmãos, a oração em línguas é algo poderoso. É algo extraordinário. Não deixe o diabo te paralisar. Ele quer te parar para você não orar essa linguagem sobrenatural, essa linguagem perfeita que abre o sobrenatural, abre portas. Abre portas que nós nunca imaginaríamos que ia abrir. Deus nos deu uma linguagem sobrenatural para se comunicar com Ele. E o que Deus nos dá é para ser usado. E o que é que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos dá? Estamos negligenciando, perdendo tempo, sem orar. O que é que custa abrir a boca e começar a orar? Você acredita em tantas outras coisas. E por que não acredita que a oração em línguas funciona? E por que você também não pratica? Eu não estou falando com todos, eu estou falando com específicos. Às vezes a gente deixa de orar, a gente não. Tá, eu não, pastor, inclui isso. Eu tenho que declarar que eu oro bem muito. Mais do que João Paulo. Então, oh meu Deus, desfoquei aqui. Para que eu fui falar isso? Mas a oração em línguas vai nos fortalecer. A oração em línguas vai trazer respostas. A oração em línguas vai nos trazer ousadia. Então Deus deu para usufruirmos dos benefícios que essa oração traz. Não é pelo ouvir a mudança, é pelo praticar. Quando você praticar, mesmo que não esteja causando efeito nenhum, mesmo que as circunstâncias estejam até pior, entre aspas, e você não vê nada acontecendo, e o diabo chega na sua mente, e você chega na sua mente e começa a dizer, não vai funcionar, não está funcionando, não está acontecendo nada, isso é estranho demais, é uma linguagem muito feia, você está imitando alguém, meu irmão, isso é coisa do capeta. Ele só traz coisa ruim. Se a Bíblia diz que a oração em língua nos edifica, então é porque nos edifica. A gente tem que acreditar no que a palavra diz, não é no que as setas do diabo vêm trazendo na nossa mente, não. Faça raiva ao diabo orando em língua, sabe por quê? Ele não entende. E porque ele não entende, ele fica furioso quando vê um cristão orando em outras línguas. Amém? Às vezes você está fraco, mas com a oração em línguas vai vir uma fortaleza tão grande. Você começa orando sem querer. Sem querer mesmo. Me passa até dias orando sem vontade. Mas daqui a pouco começa a vir uma unção sobre você, assim, que você começa a orar. E quer, a coisa que você mais quer é entrar dentro do quarto e começar a orar em línguas. E começar gerando aquela intimidade para atrair a unção, para atrair o poder de Deus, para ver coisas extraordinárias que só a oração em línguas nos traz.
Hoje aconteceu algo bem... Eu vou encerrar, viu, pastor? Vou encerrar. Hoje aconteceu algo bem interessante, porque Tiago estava em Teixeira. E a minha oração é mais forte do que a David ali. Do que as ordens de David. E eu queria que Tiago estivesse nesse momento aqui. Mas ele estava em Teixeira trabalhando e tinha tudo para ele dormir lá, não era? Tinha tudo para ele ficar para lá. Eu digo, Senhor, não, eu quero meu esposo aqui. Porque ele me traz uma segurança quando ele está. Claro que se ele não tivesse, também o Espírito Santo, né, me ajuda. Mas eu gosto dele estar presente. É uma segurança a mais. Pelo menos eu me sinto assim, né? E eu disse, Senhor, Espírito Santo, né? Porque eu aprendi que eu posso pedir ajuda do Espírito Santo. Aí ele é meu cúmplice. E eu comecei a pedir, Espírito Santo, me ajuda a orar em línguas por essa situação, para que Tiago esteja aqui hoje. Aí comecei a orar 2 minutos. Porque eu tinha que orar pela ministração de hoje também. E eu digo, eu vou orar 2 minutos, Espírito Santo. Mas eu creio que algo vai acontecer. Quando foi umas 2 horas, Tiago chega lá em casa, outra coisa. Uma voz bem grossa. Aí chega, me dá aquele frio, sabe, de felicidade. Aí eu digo, glória a Deus, funcionou mais uma vez. E sempre vai funcionar. Segundo a vontade de Deus, né? Segundo a vontade de Deus. Glória a Deus, meu tempo acabou. O pastor Diego vai direcionar aqui para a oração, se ele ou o pastor Roberto sentir de impor as mãos para aqueles que não são batizados, receber esse batismo, orar em línguas para receber esses benefícios poderosos, ou orar em pessoas que querem reavivar, né? Que às vezes está frio e quer reavivar, quer reavivar essa prática da oração. Se alguém tiver direção, eu creio que vai acontecer. Eu creio que eu declaro, em nome de Jesus, que pessoas aqui que estavam frias na oração em línguas vão ser reavivadas, em nome de Jesus. Vão serem despertadas para praticar essa oração dia após dia, sem desistir, mas perseverando como uma pessoa corajosa, uma pessoa forte, sem olhar a circunstância, orando na alegria e quando vêm as aflições. Eu trouxe um incentivo para você orar em línguas. Às vezes você quer uma ousadia. Uma ousadia. E a oração em línguas pode trazer isso. Mas fique sensível essa noite. Pode ir ficando de pé. Fique sensível essa noite. Para receber aquilo que você tanto deseja. Mas também abra a boca para orar essa linguagem tão perfeita que você não sabe nem o que está orando, mas está orando a perfeita vontade de Deus. Amém? Então esteja conectado. Se lembre, quando você estiver orando em línguas aí no seu lugar, você vai dizer, você vai se lembrar, eu estou conectada com Deus. E quando eu estou conectada com Deus, Ele vai começar a me revelar coisas. Ele vai começar a confiar coisas para mim. Amém? Aleluia, glória a Deus, irmãos.